O Project International está perguntando, Oliver, o que você recomenda para os iniciantes focarem de manhã estados comprimidos, originando barras elefantes e oportunidades? Qual oportunidade? Bom, eu acho que no começo tá tudo bem você começar com uma lista menor de coisas. Por exemplo, ao invés de trabalhar com todas as posições possíveis, você pega uma posição chave, por exemplo, perto da média móvel de 200 períodos plana. E você faz essa a sua especialidade por um tempo. E você diz, qualquer poder que se move saindo da 200 de manhã, essa vai ser a minha operação. Ou movendo para baixo com poder, também vai ser a minha operação. Essa pode ser a sua operação da manhã. E também com status comprimidos de Fab4. Se essas coisas são estranhas para você, você deveria ver as minhas masterclass, que nós cobrimos todas essas coisas e é gratuito aqui no canal. Todos esses conceitos você vai entender. Eu uso as minhas masterclass para ver os conceitos, quase todos eles. Então eu diria que a primeira coisa que o iniciante deve fazer é se certificar de operar algo que esteja originando perto de algo. Por exemplo, se você está operando uma barra elefante, se certifique que o ponto de origem dessa barra elefante está começando, saindo perto ou saindo da 20 ou da 200. Que não esteja muito longe. Não estou falando da barra em si, estou falando do começo da barra. O começo da barra está perto de algo? Está perto da média móvel de 200 períodos? Está perto da média móvel de 20 períodos? E se estiver perto da média móvel de 20 períodos, você está operando a barra na mesma direção dessa média móvel? Então, se a média móvel de 20 está ascendente, você deve operar uma barra verde. Se a média móvel de 20 está descendente, você deveria operar uma barra vermelha, que está sendo originada perto dessa média móvel de 20 descendente. Se você conseguir fazer isso, esse conceito sólido e fazer certo quando você começa, você já vai estar bem. Você está começando bem. A posição, a coisa que eu encontrei que é mais difícil para os iniciantes entenderem. Eles entendem as barras, mas ok. Mas a barra não pode estar numa posição boa. Ah, mas é uma barra elefante, Oliver. Sim, tudo bem. Mas ela tem que estar numa posição correta, não somente a barra elefante. Então, se você tiver uma barra originada perto de algo, originando perto de algo e não longe de algo, você estará bem. Isso não é a única coisa. Tem operações que são boas longe também. Mas se você começar assim, vai começar bem. Então vejam aqui. Essa foi uma operação de alguns meus traders essa manhã. O que eles fizeram? Eles compraram essa barra. Bom, entraram nessa barra aqui. Barra elefante de eliminação. Bom. Vai no começo, na origem dessa barra. Você vê a origem, ela começou aqui. Veja como a origem está perto da média móvel de 20 períodos. É isso que você quer. Você quer um poder que esteja sendo originado perto de um item. Agora veja essa aqui. E veja a origem dessa barra. A origem está longe da 20. Essa não é uma compra, essa é uma venda. Essa é uma barra de venda. E essa é uma barra de compra. A barra de compra estão perto de algo. E as barras de venda estão longe de algo. Outra que operamos foi Nvidia essa manhã. Vejam. Aqui, boom. Veja a origem. E essa daqui é uma barra de venda por causa dessa origem, que é longe. Sempre que você tem uma barra grande com a origem não muito perto, essa é uma barra onde você vai vender. E quando você tem uma barra grande que está sendo originada perto,
de algo forte, como por exemplo a 200 ou a 20, você vai ter a continuação. Mesmo essa barra vermelha grande aqui, veja a origem dela. A origem dela é a 200. Então provavelmente vai ir mais baixo. É isso que eu estou falando. Júlia está perguntando aqui, alguém espera a ação ficar sobrevendida no RSI? Não, não especificamente isso. Nós não usamos especificamente o RSI, mas usamos o conceito de sobrevenda. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês o que é o conceito da sobrevenda. Esta linha azul é a linha da média móvel de 20 períodos. O que você consegue ver com facilidade é um padrão consistente de espaço. Espaço acima da 20 e abaixo da 20. Deixa eu mostrar para vocês. Veja o espaço aqui entre a sua ação e a 20. Você vê esse espaço aqui? Bum. Agora veja o espaço abaixo da 20. Veja o espaço acima da 20 e veja o espaço abaixo da 20. E o que você vai encontrar muitas vezes é que você tem um padrão consistente nisso. Tem um padrão consistente quando você consegue certo desvio acima e certo desvio abaixo. Ou você está sobrecomprado ou sobrevendido. Então eu sempre digo aos meus traders, você não entra em algo com muito espaço entre ele e a 20. Você não entra longe da 20. Entende? Você não faz entradas longe da 20. E se você olhar o RSI, ele vai estar no topo assim. Mas o que você pode fazer é marcar quando as coisas estão sobrevendidas no conceito de espaço. Vê? Então, este espaço são quase similares. E você pode fazer isso com qualquer ativo. Então, se você está profundo na média móvel e tem um suporte, então vamos dizer que aqui você tem um suporte de preço. Se eu chegar nessa área de preços aqui, agora eu tenho a distância da 20 e eu estou sobrevendido. E tenho também o suporte me ajudando, de mínimas anteriores. Se eu tiver uma barra verde poderosa que elimina a vermelha, eu vou entrar nela. Tem um dito comum meu que eu constantemente lembro os meus traders, que é os itens financeiros, eles podem podem ir longe da 20, mas eles não vão ficar longe da 20. Então, eles podem chegar longe, mas não vão ficar longe. Eles precisam voltar de volta. Então ele pode ficar longe acima, mas ele não vai ficar lá. Ele tem que cair de volta. Ele pode ficar longe da 20 abaixo, mas ela não vai ficar lá. Precisa voltar de volta. Então a média móvel de 20 é como a vértebra da ação. É a coluna vertebral que mantém a ação como a coleira de um cachorro, que ele pode ir para frente e para trás, mas ele só tem uma quantidade de tamanho da coleira. Então tem muitos traders que tentam fazer isso com esse sentimento de
que eu preciso fazer isso com meu dinheiro. E eles destroem as suas famílias, os seus futuros, se machucam, porque o primeiro período disso é loss traders. Não tem como mudar isso, entende? Não tem como mudar o fato que você vai perder primeiro. Você precisa perder a sua vida antes de você ganhar a sua vida nesse negócio. Você precisa se agachar antes de pular. Você precisa ir para trás antes de ir para frente. E Deus te ajude. Se que por alguma razão você não é treinado, você não é disciplinado, você tem pouca experiência e você começa a ganhar logo de cara. Deus tenha misericórdia de você. Porque eu digo a vocês, se isso acontecer com você, o mercado, ele vai corrigir isso. E vai corrigir, pegar de volta o que você ganhou e não tinha que ter ganhado. Então ele vai pegar com tanta força de volta que provavelmente você não vai rebotar a partir daí. Você não quer ganhar primeiro. Ganhar de verdade nesse negócio vem depois da dificuldade. A verdade verdadeira e real vem depois da experiência. Leva tempo construir experiência, leva tempo passar por cada cenário possível que o mercado pode te mostrar. Leva tempo viver todos os ciclos de mercado. Leva tempo você atravessar e viver uma experiência de todas as possibilidades do mercado. Todas as coisas que o mercado pode fazer. Tudo que ele tem possível de fazer. Então você precisa chegar num lugar, você precisa trabalhar para chegar nesse lugar aonde o mercado não te surpreenda mais, entende? Aonde é impossível o mercado te surpreender, porque não tem nada que o mercado pode fazer que você já não viu centenas, se não milhares de vezes. Você precisa remover o elemento da surpresa do mercado. Você precisa chegar num lugar onde, já fiz isso 1 milhão de vezes. E esse estado remove o medo. Porque se você já viu isso 1 milhão de vezes e já passou 1 milhão de vezes e ainda está vivo, então não pode ser tão sério. Então seu objetivo deveria ser acelerar a sua experiência. Não acelerar para você ser lucrativo agora. Acelerar a sua experiência. Para você se tornar experiente, você precisa de milhares de trades ganhadores e de milhares de trades perdedores também. Por que fazer isso com o seu próprio capital? Por que perder quando você sabe que para você se tornar experiente, você precisa perder bastante e ganhar bastante? Você precisa ter a perda atrás de você. Então, se esse é o caso, você sabe isso, por que você vai perder seu dinheiro durante esse período? Traga o seu dinheiro nessa equação depois desse período. Depois que você já perdeu tudo. Nunca concordei muito da filosofia do meu pai, mas sempre era interessante quando ele falava. Ele falava, Oliver, minha teoria é que todo mundo nasce com a mesma quantidade de dificuldades que tem que passar na vida. Todo mundo tem a mesma quantidade. E ele dizia, algumas pessoas experimentam todas as dificuldades da vida no começo da vida. E ter que passar por tudo isso muito cedo, parece que agora, no meio das vidas deles, na última parte da vida deles, eles estão vivendo uma vida charmosa, onde quase que tudo que eles tocam vira um ouro e nada ruim acontece com eles. Isso é porque eles já fizeram isso, já tiveram isso logo no começo. Algumas pessoas não experimentam isso no começo, experimentam no final da vida. E no começo da vida parece tudo colorido, até que depois fica difícil.
quando é momento deles experimentarem as dificuldades da vida. E algumas pessoas experimentam no meio e outras pessoas têm isso espalhado durante toda a vida. E meu pai dizia, todo mundo tem a mesma quantidade. Só parece diferente porque eles experimentam em tempos diferentes. Mas se isso for verdade, é de preferência que um trader tenha todas as suas perdas agora. Não atrase as perdas, não tente escapar delas. Se você for perder, e é isso que você precisa para você se tornar um mestre verdadeiro, perder 1 milhão de vezes diferentes, é necessário para você se tornar experiente, para você se tornar decorado como um soldado no trading. Então, vamos perder agora, perder, até que a perda já não te incomode mais. Não fique deprimido, não fique triste, continue fazendo, porque em certo ponto a perda vai perder a habilidade de te surpreender. Vai perder a habilidade de te perder, porque você já viu isso muitas vezes, já experimentou isso muitas vezes. E aí começa a ficar fácil para minimizar o loss. Especialmente quando você está familiarizado com todas essas partes de perder. Mas essa familiaridade não pode vir de um entendimento teórico do loss. Você precisa perder primeiro. E eu desejaria que isso tivesse sido dito para mim. Quando eu passei meus 6 anos de escuridão, com depressão profunda, se alguém tivesse lá para me dizer, Oliver, é assim que tem que ser, teria sido fácil para mim, mais fácil para mim. Oliver, perguntaram aqui, o que você faz quando você perde muitas vezes, você tem ansiedade? Como que você lida com isso? Bom, se não for seu dinheiro, é mais fácil. Isso é o número 1. Você não está perdendo sua vida ou seu dinheiro. Ainda existem pressões psicológicas, porque você quer que seu registro seja bom. Mas não é uma destruição financeira que você está trazendo para si mesmo. Então você precisa entender, encontrar uma forma de começar a utilizar o seu loss para que eles parem de ser algo que você tenha medo de fazer. E você começa a entender, esse loss está me fazendo melhor. E isso, você precisa fazer o diário dos seus loss e categorizar os seus loss. Se você tem 4 técnicas que você opera, você vai perder nas 4, mas qual que você perde mais? Ah, esta produz o meu maior loss. Essa me produz o meu loss mais frequente, mas menor. Então isso é uma informação importante que vocês têm que saber. Esse daqui eu tenho a menor quantidade de loss e os maiores gains. Então eu vou acentuar esse aqui, minimizar esse aqui e eliminar esse aqui. De todos os loss que você teve semana passada, você divide a quantidade total de loss pelo número de trades perdedores, isso te dá uma perda média por trade. Quantos traders você conhece que podem te dizer assim qual que foi a perda média da semana passada? Provavelmente 0. Nenhum trader profissional não sabe qual foi a sua perda média por trade, porque se você não sabe a sua perda média por trade da última semana, como que você faz essa semana melhor? Como você sabe que você está perdendo corretamente? Porque se a sua perda média for muito grande, essa semana deve ser dedicada a diminuir ele. E isso precisa de foco. Um foco em cada trade. E o seu foco não é fazer dinheiro. O seu foco é perder menos.
fazer que cada trade perdedor seja menor para diminuir a sua média. E você tem que fazer isso de uma forma focada. Toda semana você precisa de um objetivo. Não deve começar uma próxima semana e dizer: espero que esta semana seja melhor do que a semana passada. Como se fosse cair do céu. Sem planejar. Sem algo para vocês focarem de segunda a sexta. Algo novo, algo para ajustar. Algo para mudar, algo para melhorar. Você não pode passar de um trade a outro pensando que em algum dia você magicamente vai estar melhor. A vida não funciona assim. O seu loss é o seu futuro. Os seus três ganhadores estão dentro dos três perdedores, traders. Você precisa quebrar eles e abrir. Qual parte do dia você perde mais? Na abertura, de manhã? É depois da abertura? É no meio do dia? É no final do dia? Qual ação é responsável pela maioria do seu loss? Qual tática é responsável pela maioria do seu loss? Que dia você opera melhor? Que dia você opera pior da semana? Entende o que eu digo? Tô tendo outra mensagem de erro aqui. Meu Deus, o que tá acontecendo? Então, traders, aprendam a aceitar e abraçar o seu loss. Tô tendo uma mensagem de erro aqui, espero que não dê errado aqui. Então, aprenda a aceitar o seu loss. Utilize eles são seus anjos, eles apontam o caminho. O seu loss é como a dor no corpo, que não é gostoso, mas a dor está te mandando uma mensagem importante. Veja, não ponha a sua mão no fogo. Não toque o vidro afiado. Entende o que eu digo? Se você bate a sua cabeça na parede, assim, e você se machuca, ok, não se mova, não bata da próxima vez. O loss nos ajuda a ajustar o nosso jogo. São nossos mensageiros. Não tenha medo delas. Vamos ter elas agora. Por que lidar com isso no futuro? Por que atrasar? Vamos nos tornar perdedores crônicos agora. Para que cheguemos do outro lado. O John tá perguntando aqui. Oliver, o que você quer dizer com target 2 e 3 pushes? Eu ensino meus traders a realizarem lucros depois de 2 ou 3 pushes. De preferência 3. Um push para mim é uma velocidade crescente no seu lucro. Uma velocidade no seu lucro significa que o seu lucro aumenta assim rápido. Sabe, como dinheiro. Isso é um push. E um rastejar centavo a centavo não é um push, mesmo que seu lucro esteja subindo. Então tudo se trata da velocidade de um movimento rápido. Então sua ação ela pode estar operando de certa forma, fazer seu dinheiro mais devagar, e de repente, esse é um push, aumentou, acelerou. Então um push ele é como que uma velocidade nos seus lucros, uma mudança de velocidade. A velocidade do movimento que vai subindo. E se isso for muito vago, use barras sólidas. Uma barra sólida boa é um push, outra barra sólida é outro push. Uma barra pequena, mesmo que esteja a seu favor, não é um push. Um push é um movimento. Se eu tivesse que dar um som a um push, o som dele é esse. Isso não é um push. Isso não é um push. Um push é... Operar corretamente se trata basicamente de monitorar o risco
Sabe por quê que o lado do risco e não o lado do lucro é o mais importante? Porque o lado do lucro acontece por si só. Se você comprar uma ação em $40 e ela subir para $43, o que você fez exceto rezar? Nada. Você não contribuiu a ela, você não jogou dinheiro lá, você não chamou seu amigo bilionário, compra aqui 100 mil ações para que a ação suba. Não, você não fez nada do que ficar sentado com borboleta no seu estômago, sua mão suando. Não é nem borboleta, é elefantes no seu estômago. Enquanto você está rezando, então você não faz nada para contribuir. Mas esse não é o caso do lado perdedor. O lado perdedor só depende de você. Porque o mercado não pode parar a si mesmo. Entenda isso. O mercado não pode dizer, ok, já foi o suficiente, não vou me mover mais. Acabamos. O mercado não faz isso. Então, como o mercado não tem pausas, não pode parar a si mesmo, ele precisa que você pare ele. Não precisa de você para fazer dinheiro, precisa de você para parar quando algo não está certo. Precisa que você pare o jogo quando você está perdendo muito. Então, de certa forma, o trade é como uma sociedade entre você e a ação. A ação diz, ok, eu cuido do lado do lucro, mas se o ambiente estiver muito forte para mim, você me salva? Eu confio em você. Eu estou colocando a minha vida nas suas mãos, porque eu não posso parar a mim mesmo. Eu preciso que você me pare. Então, se eu não conseguir cuidar dos lucros, do lucro, você cuida de mim. Isso é o trading correto. O objetivo mais importante não é ganhar, esse é o trabalho do mercado. O seu objetivo é cuidar do lado perdedor. E eu prometo que só por certeza matemática, você vai ter o lado ganhador. É o controle do lado perdedor que cria o lado ganhador, não é o contrário. Entende? Só por erro você já vai encontrar ganhos. Só por sorte você já vai encontrar ganhadoras. Só pela chance você vai ter um trade ganhador. Você não precisa nem ser habilidoso. Mas se você for habilidoso em manter o seu loss pequeno, uau! Veja esses gains começarem a empilhar-se automaticamente. O seu progresso inicialmente vem em partes. É como que a luz se acende e aí você fala, consegui. E aí essa luz fica acesa e depois ela desliga. E aí você diz, onde foi? Mas tá tudo bem. Se você continuar o foco em manter o seu loss em controle, encontrando operações de baixo risco, em boas posições, fazendo a coisa certa. Mesmo que você esteja perdendo, fazendo a coisa certa, não se preocupe, essa luz vai voltar, eu prometo. E ela vai ficar por um período de tempo e depois vai desaparecer de novo. O que vai acontecer com o tempo é que você vai encontrar que a quantidade sem luz vai começar a diminuir. E o período que você sente a luz vai aumentando. Você vai começar a ver que a qualidade da luz também vai melhorar. Então, não somente um bom período, mas a qualidade do período vai aumentando também. Você vai chegar num lugar aonde você vai ter mais tempo com luz do que com escuridão. E vai ter um momento aonde a luz vai estar mais fraca, que é o break-even, a luz vai estar mais forte, bastante lucrativo, e a luz média, bom, e uma
pequena escuridão quando acontece e depois volta com a luz de novo. Então, isso é bom porque eu não tinha luz. Foi escuridão direto para mim. E eu acho que é muito bom porque a maioria das pessoas não experimentam como eu experimentava. A maioria experimenta como você, Santiago, que você vai vendo brilhos do seu futuro, vai vendo um brilho de quem você será, de um trader mais disciplinado. E aí isso vai desaparecendo, mas a vida é assim, te dando uns brilhos do futuro. Então não para. Foca em ser verdadeiro. Às vezes, traders, na vida, você precisa fazer a coisa correta, mesmo que o resultado não seja bom, fazendo a coisa correta. Mas o fato que os resultados não são bons não deveriam influenciar você parar de fazer a coisa correta. Então, quando você sabe o que é a coisa correta, o único trabalho seu é continuar fazendo a coisa correta. Mesmo que continue perdendo. Sempre que você esteja se certificando, eu estou fazendo corretamente. Não vai ficar para sempre assim. Fazer a coisa correta, em algum momento, vai sobrepassar. Mas você não pode parar. E você não pode se enganar de pretender que está fazendo a coisa correta, mas não está. Não. Quando você conhece o que é a coisa correta, não pode se tratar somente dos resultados. Existe essa dicotomia estranha em todos os desenvolvimentos dos traders, que é eu sinto que eu estou melhor, mais inteligente, mas minha conta diz que eu estou mais idiota. Como é isso? Como eu sou melhor, mais do que antes, como eu conheço mais do que antes, eu tenho mais entendimento, eu tenho mais experiência que antes. Como que eu sou mais inteligente como trader, mas a minha conta está pior? Como que é isso? Bom, isso é normal. E é responsável pela grande parte do cemitério de traders. Tem mais túmulos com traders e com nesse cemitério por causa disso do que qualquer outra coisa, mas é um período que você precisa passar e tem que continuar fazendo e atravessando isso. E é mais fácil quando você não está perdendo o seu próprio dinheiro. Ark está perguntando, Oliver, se a primeira barra do dia é uma barra elefante na média móvel de 200 períodos, eu posso entrar cedo, logo depois de 1 minuto, ao invés de esperar 1 minuto e 40 segundos, por exemplo? Então o Ark está perguntando, se nós temos uma barra elefante grande nascendo da 200, eu posso entrar nessa barra apenas depois do primeiro minuto, ao invés de esperar 1 minuto e 40 segundos? Quando você entra logo no 1 minuto, você ainda tem outro minuto para a natureza dessa barra mudar. Eu quero que você entre nessa barra quando você saiba com certeza que não tem mais tempo suficiente para mudar a natureza da barra. Então, 1 minuto inteiro ainda é bastante tempo. Claro, levou 1 minuto para produzir o que você gostou. No outro minuto pode reverter o que você gostou. Mas não com 20 segundos. Então, no ambiente de hoje, eu prefiro uma certeza maior. Onde eu sei que não tem tempo suficiente sobrando nessa barra para mudar radicalmente o que ela fez. Salir está perguntando, Oliver, você acha que depois dos primeiros 30 minutos do mercado, um target de 2 pushes é mais apropriado do que de 3 pushes? Às vezes sim, às vezes sim. Mas depende do ambiente do mercado, depende de como que a sua ação está naquele dia, ou o setor que você esteja operando está nesse dia. Todas essas coisas podem ter um impacto. Então, o ambiente do mercado
seja a sua ação, o setor dela se esteja operando forte ou não. Então, tudo isso pode afetar. Mas vejam, isso é interessante. Conforme você começa a operar com maior e maior tamanho, isso vai desaparecer. Por quê? Porque quando você opera com tamanho maior, você realiza lucros em todos os pushes. Você não tem nenhum push que você vai cavalgar. Quando você opera com tamanho menor, você deve ter alguns pushes que você vai sentar, relaxar e deixar o mercado te levar a um ponto para realizar lucros. Mas quando você tem muito tamanho, você não pode ficar muito pesado no topo do movimento. Então você precisa imediatamente diminuindo o seu tamanho. Então cada push você vende, cada push você vende, cada push você vende. E ao contrário, você quer ter lá no final do trade com uma quantidade menor de lotes do que maior. Então, eu ensino meus os traders primeiro com 3 pushes, depois 2 pushes, depois um push. Então, isso é interessante. E também eu vou dizer uma coisa: algumas ações são ações de 2 pushes. E algumas ações são ações de 3 pushes. Eu fiz um trade essa manhã em Nvidia. Nvidia é uma ação de 3 pushes. Se você realizar com 1 ou 2 pushes, você está realizando cedo em Nvidia. Mas algo como Wells Fargo, por exemplo, talvez seja melhor usar 2 pushes nessa ação. Então depende da ação também. Quando estiver na dúvida, faça os dois. Realizar uma parte nos 2 pushes e outra parte nos 3 pushes. Ricardo está perguntando, Oliver, já tem mais de um ano que eu sou um estudante no seu programa, muito bom. E eu vou participar do seu programa de verão em Barcelona. Quais são os passos que eu devo fazer? Bom, o primeiro passo é você estar lá. Continue fazendo o que você está fazendo. E o que nós vamos fazer em Barcelona, nós vamos especificamente nos aprofundar nos primeiros 20 minutos de trading. E eu vou mostrar tudo o que vocês vão fazer nos primeiros 20 minutos de trading, de forma eficiente para vocês viverem disso. Essa era a minha especialidade em Wall Street. Eu tinha essa especialidade única de conseguir fazer bastante dinheiro nos primeiros 20 minutos de trading, antes de muitos traders fazerem sua própria seleção. E isso não era comum nos anos 80, no final dos anos 80. E na verdade, era até um pecado. Era considerado pecado fazer um trade dentro dos primeiros 15 minutos de trading. A maioria dos traders sentavam e esperavam até mesmo 30 minutos ver aonde estava o fluxo do dinheiro e determinar quem estava no controle do poder, os touros ou os ursos. E era uma prática comum sentar, tomar um café e ficar assistindo os primeiros 15 a 30 minutos de trading. Eu comecei essa nova abordagem que pegou a atenção de muitos traders e a minha empresa me começou a pedir que eu ensinasse os outros traders. E outras empresas também pediram que eu começasse a ensinar a esses outros traders também. E aí, alguns anos depois, me deu a ideia de fazer. Eu vou fazer isso com a minha própria empresa. Então, eu comecei a minha própria empresa de treinamento e educacional. Inicialmente somente para traders profissionais e depois para traders retails que estavam apaixonados, queriam viver de trading. E o que nós vamos cobrir? Vamos cobrir os primeiros 20 minutos. Eu quero que todos os meus traders tenham a habilidade de operar nos primeiros 20 minutos.
Isso não significa que você vai parar de operar depois dos primeiros 20 minutos. Mas eu não quero que você precise operar. Eu quero que todos os meus traders tenham essa habilidade de 20 minutos e a habilidade de operar a manhã inteira também. E do dia inteiro também, se você quiser fazer isso. Existem alguns bons dias que você. Alguns dias de tendência que você precisa focar neles. E aí, nesse treinamento do Live Trading Camp, é o que nós fazemos. Nós operamos nos primeiros 20 minutos e depois 11 semanas juntos, operando juntos. Então eu vou ter vocês por 11 semanas, mostrando para vocês esse período de 20 minutos até que você entenda de todas as formas. Alguma razão que você não faz day trade em Bitcoin, como você faz day trade em Apple? A pergunta. Bom, em primeiro lugar, não. Para aqueles que estão curiosos, eu não opero Bitcoin. Eu não opero o mercado de criptomoedas para day trade. Acredito que ainda é um mercado muito novo e não é apropriado ainda para o trade de curto prazo. Não que não possa ter momentos que você não possa pegar, que sejam bons, mas não está maduro o suficiente para o trade de curto prazo da forma que eu faço com os mercados de ações. Muitas vezes é muito manipulado esse mercado pela atividade dos contratos futuros e é mais não é tão confiável no curto prazo. Então, a confiança do Bitcoin é no período de 4 anos. O Bitcoin nunca falhou a nenhum indivíduo que deu a ele 4 anos. É um mecanismo de economia. É um mecanismo de construção de riqueza. Não é agora um mecanismo de produzir ingressos. Eu uso o mercado de ações para gerar ingressos. E se esses ingressos passam do que eu preciso para viver uma boa vida, eu tiro o excesso e movo isso para o meu patrimônio de riqueza. Muitas pessoas acham que tem que fazer uma escolha nesse negócio. Se você tem que operar para gerar ingressos ou para fazer patrimônio. Para mim é uma abordagem errada. Você tem que fazer os dois. Você precisa gerar ingressos no mercado todos os dias e também precisa trabalhar para não somente gerar a sua riqueza, que é muito além dos ingressos, mas estamos falando de riqueza geracional. Riqueza que você deixa de uma geração para outra. Riqueza que afeta pessoas na sua linha sanguínea que nem nasceram ainda. Esse é o impacto que vocês deveriam tentar fazer nas suas vidas e para a sua linhagem sanguínea. Gerar riqueza geracional. O primeiro objetivo é gerar ingressos. Você não vai começar a riqueza primeiro. Primeiro você começa em gerar ingressos. E aí quando você chega num lugar aonde o seu trade de curto prazo já está gerando ingressos e é o suficiente para cuidar da sua vida, aí a próxima fase é produzir ingressos que vai além das suas necessidades. Então, se você começa a fazer 150% a mais do que o que você precisa, você vai pegar esse excesso e dedicar esse excesso para uma abordagem de longo prazo nos mercados. O mercado cripto não está pronto ainda para você consistentemente ganhar dinheiro no curto prazo. É operado muito fragilmente, principalmente fora do Bitcoin. Em qualquer mercado que ele é fraco, ele é mais fácil de ser manipulado pelas baleias, pelos contratos futuros. Tem um pouco de spoofing também, que acontece no mercado de cripto, onde você vê vários bids que não têm intenção de ser preenchidos, ou ordens de venda que não têm intenção de serem preenchidas só para te dar a impressão que tem uma parede forte de venda, mas é fake. Ou seja, os players só estão operando com os novatos que reagem com qualquer coisa.
Então, não digo que não existem momentos que você pode fazer isso, mas não é o momento para fazer day trade ainda nesse mercado. Existem coisas melhores e superiores para você operar e ter rentabilidade consistente do que o mercado cripto. Ele ainda é um bebê.